Senhor, obrigado, meu Deus. Esse é o 6º passo, Pai. E nós temos entendimento, meu Deus, que sem reconciliação não existe, meu Deus, outro caminho, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a viver este evangelho que acabamos de mencionar, que não é religioso, não é produto da religiosidade, meu Deus, mas esse, Senhor, projeto teu tão maravilhoso de, pela graça, nos alcançar e nos fazer viver, Senhor, em função dessa graça. Traz, Senhor, hoje uma marca, como o Senhor desejou, planejou para esse dia da reconciliação, em nome de Jesus. Amém? Não tem, pode sentar, querido, em nome de Jesus, não tem nenhuma outra referência bíblica de alguém que pode ser o mediador. Não tem outro mediador. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A religiosidade tentou produzir outros acessos, mas só tem um. E Jesus, para o conhecimento e lembrança de todos, ele não veio fundar a religião evangélica. Ele não veio fundar a igreja renascer. O sentido do reino é muito mais amplo. Ele escolheu um povo, o povo de Deus. Nós sabemos que na escolha é descendência de Abraão, só que aí, através da entrega do seu filho Jesus Cristo. Atenção de novo, que não é um homem que pelo mérito, pelo exemplo, pelo seu sacrifício, ele se transformou em um Deus. Ouça bem, ele já era Deus. Quando Deus propõe a criação, ele fala com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como Trindade, já na condição de Filho de Deus, ele não precisava ter vindo a esse mundo. Quinta-feira nós ministrávamos e falávamos a respeito do que representa Deus Pai enviar o seu próprio Filho por amor e ele se humilhar e se transformar em homem, viver uma vida como a que nós vivemos, só que na condição de vencer todo o pecado. De maneira imaculada, ele subiu à cruz para pagar o preço da reconciliação. E esse preço foi preço de sangue, foi preço de dor, como nenhum homem sofreu. Nós nos aculturamos com o cristianismo e esquecemos dessa parte mais importante, dessa parte mais forte. Se ele não morresse individualmente por cada um de nós não teríamos acesso à salvação. O que significa na prática isso? Que a dor da cruz, a condenação da cruz, era para cada um de nós. A nossa natureza adâmica, que ministramos há 2 domingos atrás, dizendo que o primeiro Adão é a alma vivente, mas o segundo Adão é Jesus Cristo, é espírito vivificante. E por uma escolha dele, foi ele que nos escolheu primeiro. O que acontece? Tivemos acesso à condição de não ser mais criatura de Deus, mas em sermos filhos de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, amplia o meu entendimento, me faz conhecer essa verdade, que é a verdade que liberta, é a verdade que me tira da condição sofrível de criatura para a condição privilegiada de ter sido enxertado na videira e ser filho amado teu, oh meu Pai. Às vezes a gente tenta complicar o evangelho, a gente tenta transformar o evangelho em teses, em regras. O evangelho é a experiência real de nascer de novo, porque creu no Filho de Deus. Aquele que crer, aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, ele será parte dessa herança
comprada por Cristo a preço de sangue. Você entende agora o que o Espírito Santo ele quer, de maneira muito simples, dizer para mim e para você? Se eu tenho consciência dessa entrega e dessa transformação em filho de Deus, eu preciso entender que a vida com Deus não é só para eu ter uma relação com Ele como sendo o meu Salvador. Aí entra o processo de conversão. E a conversão, ela acontece aqui e aqui. Aquele que andava por um caminho, ele vai, não por causa de regras, não com decoreba de regras, não fazendo isso porque eu tenho medo de ser punido, medo de ter castigo, mas, de novo, numa relação de amor. Não me interessa agir de uma forma que fira ao Deus que me concedeu uma paz que eu não conhecia, me concedeu uma alegria que eu não conhecia, um gozo da presença dEle na minha vida todos os dias. E por causa disso, os judeus, eles tinham que cumprir mais de 600 leis para viver todas as leis que Deus estabeleceu para eles. Mas em nós temos o ministério da reconciliação em Cristo Jesus, que nos faz ter acesso pela graça. Bispo, somente por crer nele. Sim, por crer nele, e repete comigo, por favor, em som que você consiga ouvir a tua própria voz, crer nele e viver de acordo com a sua vontade, num relacionamento íntimo com o Senhor. Você sabe o que estava fazendo Davi, trazendo a arca de volta para Jerusalém? Estava reacendendo a chama. Por quê? Porque o próprio povo judeu, desde o momento que a arca foi levada, parecia que o povo não dava mais o valor. Hoje, quando eles vão para o Muro das Lamentações, quem já foi para Israel? Quem já viu, né, ou em filme, em vídeo, os judeus chegando no Muro das Lamentações para fazer as suas orações, né, e no movimento de desejo, de sede, de quebrantamento, você consegue entender que existe um vazio, um buraco? Porque eles não reconhecendo Jesus como Salvador, como Messias, eles precisam ainda ter a maior proximidade possível com o Shekinah, que representa a arca, a presença de Deus, que representa a arca. Então, eles entenderam e descobriram que aquele ponto do Muro das Lamentações é o lugar mais próximo do templo original, aonde hoje não é mais um templo judaico, é uma mesquita muçulmana. Vocês conseguem entender? Quem não sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia disso? Quem sabe disso? Você sabe que muitas vezes o judeu, ele nos ensina muitas coisas. Porque para eles é o Muro das Lamentações o lugar mais próximo. E nós que temos acesso, quando Jesus morreu, o que aconteceu? Uma das coisas, naquela escuridão que se formou, o que a Bíblia diz que aconteceu? O véu no templo foi rasgado. E o véu era o quê? O véu do santo para o santo do santo. Repete comigo, fala, do santo para o santo do santo. E o templo tinha o quê? 3 partes. Tinha o átrio, tinha o santo e o santo do santo. Tinha não, tem até hoje. E eles vão para o Muro das Lamentações X vezes, os judeus ortodoxos, X vezes por semana, X vezes por dia, eu não sei exatamente quantas vezes, mas eles dão demonstração de sede, de fome, do Shekinah, da presença de Deus. Você sabe que o que o cristão faz muitas vezes? Despreza, não dá valor, não dá o devido valor.
O Senhor prometeu e disse: o véu foi rasgado, entra com intrepidez no Santo do Santo. Era direito somente de quem? Era direito do sumo sacerdote fazer isso no Velho Testamento, uma vez por ano. E hoje, eu vi um vídeo, alguns vídeos, né, que chegaram para mim, do Rio de Janeiro, lindos os vídeos, um clipe, né, de áreas diferentes do Rio de Janeiro. Tem até um que foi Rio de Janeiro na década de 20. Eu olhei um que mostrava só Copacabana amanhecendo. Pô, fiquei encantado. E eu me lembrei que Deus me deu a oportunidade, nos primeiros 22 anos de vida, da gente morar em frente ao mar, em Copacabana, na Avenida Atlântica. A minha avó morava, e eu e os meus pais fomos morar num apartamento muito grande que ela morava lá. E me deu aquele saudosismo. Eu abri a janela, eu vi aquele amanhecer, com o sol surgindo no horizonte, e fazendo aquela imagem lindíssima. Todos os dias, né, eu podia abrir a janela e ver. Mas sabe por quantos anos aquilo para mim não tinha mais importância, não tinha mais relevância? Era uma coisa normal, era uma coisa comum. Nós não podemos deixar que o Evangelho seja uma coisa assim para nós. Dois grandes erros que o povo de Deus comete: buscar Deus só por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele é. E o segundo grande erro, não valorizar. O tempo que eu mudei para São Paulo, aí eu descobri, os 27 anos que eu fiquei lá, que eu era feliz aqui no Rio e sabia. Você conhece a expressão, né? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e sabia, mas não dava o devido valor. Você pode levantar a tua mão ao céu? Não fala comigo, não fala para mim, mas fala profundamente para o Senhor. Eu quero valorizar cada minuto que o Senhor me convidou, que o Senhor até pediu para eu agir com ousadia, de entrar no Santo do Santo. Eu quero não apenas entrar no Santo do Santo, eu quero habitar, eu quero viver no Santo do Santo. Eu quero conhecer esse segredo tão grande, tão especial, de que o gozo da Tua presença, eu não posso apenas ter acesso e sentir de vez em quando esse gozo. Eu quero viver, aleluia, ouvindo a Tua voz. Eu quero Te sentir. O vento você não vê, mas vocês podem sentir o vento em todo o tempo. Que a presença de Deus seja tão grande, tão especial, aleluia, que nessa proposta que Deus nos faz, da reconciliação, haja, aleluia, um vínculo, uma aliança, e que você em nenhum momento viva o que eu vivi, de não ter essa presença, esse acesso, da maneira que Ele propôs para mim e para você. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, tem o novo do Senhor, que não vai ser de vez em quando, o novo do Senhor, e você vai buscar ao Senhor, num relacionamento, onde Ele não te chama mais de servo, mas Ele te chama de amigo. Quem deseja que o Senhor te chame de amigo? Você concorda que amigo se relaciona? Amigo tem intimidade. Amigo fica à vontade na tua presença. Amigo, aleluia, você pode contar todo dia e sempre. Faz um movimento profético. Abraça o Espírito Santo de Deus. Tudo que o Senhor está nos falando não pode ser somente palavras, não pode ser somente um conhecimento teológico de algo da Bíblia, mas tem que ser uma marca profunda que dissolve o nosso coração, que desfaz aquilo que por tanto tempo a gente tem teimosamente, orgulhosamente insistido em fazer da nossa maneira e do nosso jeito. Fala: eu te amo, Senhor, eu te amo, Espírito Santo de Deus, eu quero te chamar de Senhor,
e fazer o que o Senhor manda. Eu não quero governar a minha vida, eu quero que o Senhor governe, em nome de Jesus. A importância disso, o que estava diante de Davi, no seu desejo de trazer a arca de volta, o Shekinah de volta, estava todo esse sentimento, estava todo esse desejo, que cada um de nós possamos sair daqui, dizendo: Senhor, o meu desejo não é outra coisa senão estar perto de Ti, Te sentir, ser chamado de amigo por Ti, viver essa conversão, que me tira daquilo que no mundo lá fora pode parecer apenas um rito, mas não é um rito, é uma relação de amor contigo. Sabe o que me chama a atenção e alegra muito o meu coração no sexto passo? Você sabe que a casa de Obed-Edom para Jerusalém, nós estamos falando de 25 a 35 quilômetros. Quantos passos são necessários para que a cada 6 passos eles paravam e eles ofereciam para o Senhor um boi, uma oferta, um incenso? Quanto tempo eles ficavam lá para fazer isso? Mas Davi não tratou isso de uma maneira religiosa, mas com um grau de reverência. Querido, eu vou dizer, a igreja do século 21 vive uma irreverência para com Deus que é assustador. Acho que Deus deve assistir e dizer: tudo é prioridade na nossa vida, menos agradar a Deus. Chamando Ele de Senhor, Senhor, e fazendo o que Ele manda. Ele disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando. O que o Senhor manda não é jugo para a gente. O que o Senhor manda é cura. Olha que palavra mais chocante o Senhor traz para nós nessa noite. Nós encontramos em Isaías 59, 1 e 2, um Deus que dá total acesso. Rompeu o véu, pagou o preço, nos chama para entrar ousadamente e viver no Santo do Santo. E Isaías 59, 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Você se lembra a ministração de domingo passado, que as respostas que Elias pediu, ele não disse: Senhor, responde para que o povo reconheça que só o Senhor é Deus. Responde o quê? Responde para que desça fogo do altar e consuma a oferta que foi preparada. Porque os falsos profetas de Baal, eles clamaram, se cortaram, e até zoação Elias fez, dizendo: grita mais alto, ele deve estar dormindo. Ele tirou barato dos falsos profetas. Mas quando chegou a vez dele, a oração dele foi muito objetiva: Senhor, responde com fogo. Queridos, as respostas do Senhor, falamos na semana passada, mas eu junto com isso que o Senhor está ministrando aos nossos corações, tem respostas que nós necessitamos, tem pedidos que já estão no altar, mas que não combinam. O que Deus respondeu? Que Ele esconde o rosto. Por quê? Porque a gente resolve viver a vida do jeito que a gente resolve viver, sem essa reverência, sem esses 6 passos. Sabe para onde eu posso usar isso? Na revelação do Senhor para as nossas vidas. O que são 6 passos? 6 passos é eu sair do meu quarto e ir para o banheiro. Em todos os teus movimentos, já que a gente está falando em 6 passos, em todas as distâncias que você tem que percorrer, coloca dentro do teu coração essa prioridade.
naquilo que falhamos, conscientemente, na hora da oração do perdão, estávamos falando sobre isso. Conscientemente, naquilo que eu e você temos errado, toma uma decisão de fazer. Quem acha que não precisa mudar nada, que está tudo certinho na tua vida, levanta a mão. Eu ia pedir, se alguém levantasse a mão, para o Senhor levar você para o céu agora, antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Todos nós temos consciência. Quem sabe que precisa melhorar na forma que pensa, na forma que age, na forma que saem as palavras da tua boca. Estou falando de coisas simples ou de coisas mais... Não tem pecadinho e pecadão, você sabe disso. Mas em coisas que parecem que são mais óbvias. Mas nós nos acostumamos e achamos que a melhor justificativa está no momento do mundo, na cultura do mundo, no mundo que as pessoas escolheram viver. Quando a Bíblia, em Romanos 12, a palavra nos fala: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com os hábitos que esse mundo tem, não vos conformeis, mas transformai-vos. Não existe evangelho se não houver transformação de vida. Amanhã eu vou ser melhor que hoje. Hoje eu já estou melhor que ontem. Daqui um tempo, não existe. O evangelho é vivo e não nos permite viver de maneira estática. Eu quero liberar o poder dessa palavra. Nós estamos terminando em alguns minutos. Mas eu quero liberar o poder dessa palavra para a tua vida, dizendo... sem qualquer tempo, por muito tempo, por pouco tempo, o Senhor precisou esconder sua face. Hoje o Senhor quer olhar para você e dizer: filho meu, pelas tuas escolhas, pelas tuas opções, pelas tuas decisões, pelo teu desejo, de cada 6 passos, se eu vou trabalhar, eu vou dar muito mais passo. Eu quero me voltar para o Senhor e dizer para o Senhor: me reconcilia das coisas que eu tenho consciência, que eu preciso ter um novo posicionamento. Me reconcilia daquilo que são os meus enganos, pecados, opções ocultas, porque por causa dele eu tenho me conformado com esse século. Levante suas 2 mãos aos céus, fala para o Senhor: eu não quero me conformar com este século, eu preciso conhecer a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Eu quero estar perto de ti, meu Deus. Eu quero viver em nome de Jesus, a tua mão estendida, aleluia, a tua mão estendida para me levantar, para me reconciliar. Eu quero que o Senhor me chame de amigo. Oh, eu não mereço, você não merece, mas Ele continua sendo Deus, rico em misericórdia, aleluia. Oh meu Deus, esse Deus que amou o mundo ao ponto de dar o seu próprio Filho, aleluia, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos combinar o seguinte: o básico do básico, todos nós concordamos. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele foi enviado por amor, para que nós, o recebendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com Ele. Esse básico nós conhecemos, mas o Senhor, Ele está pedindo para mim, para você. Chegou o tempo de uma reconciliação, onde a reverência, a cada 6 passos, guarda isso, eu vou guardar para sempre, é a primeira vez que o Senhor está falando isso. Cada 6 passos meus, se eu vou trabalhar, eu dou 100 ou 600 passos, a cada 6 passos meus, Espírito Santo, me desperta, para que eu tenha essa oportunidade de viver conectado no Santo do Santo para sempre contigo. Uma vez, só para contar esse fato para vocês, uma vez
Eu saí da casa do meu irmão, lá em Alphaville, 1990. A rádio Gospel FM, a primeira, tinha entrado no ar, 102,5. Foi uma obra que Deus fez, inacreditável, em São Paulo. Foi a primeira FM. E, de repente, era uma segunda-feira de feriado, e eu saí, 1990. A Patrícia tinha 2 anos. E eu saí da casa dele e liguei a rádio para ouvir alguma coisa da Gospel FM de lá. Estava transmitindo direto o culto de segunda-feira, que era o culto onde as bandas que estavam começando se apresentavam. Tinha 200 salvações, não é força de expressão, nem palavra de evangelista, não, é real. Tinham 200 salvações todas as segundas-feiras de jovens dependentes químicos que lançavam no palco a droga que eles tinham na hora, tendo encontros marcantes com o Senhor. E eu me lembro que ele estava ministrando. Tinha rock, tinha muito som, e tinha um momento em que o evangelho era apresentado. E vinham 200 à frente. Foi uma grande revolução. Eu quero ver essa revolução continuar a acontecer, em nome de Jesus. Deus não mudou. Quem muda muitas vezes somos nós, que não temos o mesmo sentimento, a mesma motivação. A salvação de uma vida foi salva, amém, que bênção. Não teve salvação, amém, vamos embora. Isso tem que arder no meu coração. E eu me lembro que era um feriado prolongado, segunda-feira era feriado, na quinta foi feriado, sexta foi feriado, eu não me lembro que data era. Mas eu me lembro que, quando eu entrei e ouvi a voz do apóstolo, eu falei: Senhor, como é que é isso? Como é que ele está agora ministrando? Se eu sei, todos nós estávamos na Lins, eu, a bispa, se eu sei que nesse período só do feriado, ele ministrou na igreja pelo menos 4 vezes. Ele fez um casamento, eu estava no casamento. Ele pregou no acampamento 3 vezes. E ele era alto executivo na época da Itautec. Ele pregou no acampamento 3 vezes. Ele foi fazer visita na madrugada para o filho pequeno de um oficial, e que estava numa situação de risco no hospital. Tudo isso eu acompanhei. O Senhor falou: monta a agenda. Eu falei: Senhor, como é que... Ele um dia me ensinou que para nós virmos voltar a ministrar, nós precisamos antes ir no Santo do Santo e receber a palavra, a revelação que vem da parte de Deus. Aí eu orei e falei para o Senhor: Senhor, ele fazendo tudo isso e mais o trabalho dele, em que momento que ele prepara a palavra? E a resposta do Espírito Santo de Deus marcou minha vida, que eu falei: eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E a resposta do Senhor foi: presta bem atenção à vida dele, porque ele não vem até o altar receber a palavra. Ele fez uma escolha, uma opção de viver no altar, de dar esses 6 passos e reconhecer e oferecer para Deus a sua própria vida como oferta. Eu não vi isso acontecer uma vez, eu vi isso acontecer muitas vezes. E eu falei para o Senhor: Senhor, permite-me dar acesso para eu poder viver no teu altar. Quando a gente faz essa escolha, essa opção, a gente está usufruindo do ministério, dessa religação, do ministério da reconciliação no seu plano máximo. Quem quer fazer essa escolha hoje? Quem quer fazer essa escolha? Fica de pé. Você quer de coração viver isso? Se nós optarmos por isso nessa noite, eu quero te dizer, como servo de Deus, como um simples servo de Deus, não vamos ver o Rio de Janeiro curvado diante do nosso Deus. Nós vamos ver o Rio de Janeiro salvo. Vai se tornar tão pequeno o teu desafio, o teu problema. Vai ser tão fácil de olhar e dizer para qualquer gigante: você não é maior do que o meu Deus. Quem deseja fazer essa escolha, essa opção, sai do seu lugar, vem aqui. Você vai ter um momento teu e
Deus. Você vai ter o direito de o Espírito Santo te lembrar e falar para você: você fez essa escolha. Eu vi você naquele dia se aproximando do meu altar. Eu tenho muitas coisas para te contar, eu tenho muitas coisas para fazer você conhecer, para você viver. Vamos nos aproximar do altar, vamos nos distribuir aqui, todo mundo fica colado na parede, eu não entendo exatamente porquê, né? Ou de repente, vocês veem o exemplo, os pastores ficam colados na parede por uma razão estratégica, que eles me acompanham juntos, amém? Podendo olhar para o povo, acompanhar o povo, mas eu quero que você se solte agora. O Senhor pede que você se derrame. Eu vou agradecer se deixar assim a reta da câmera por um único motivo, porque às vezes a gente pega um pedaço para poder fazer um corte e o corte fica com as costas de alguém. Mas mesmo assim eu sou muito alimentado, né, por aquilo que eu sei que Deus está fazendo. E o que Ele está fazendo aqui hoje, no nosso meio, é inédito. O Senhor tem falado esses dias sobre soberania, autoridade, domínio e poder. Soberania como autoridade, domínio e poder. O Espírito Santo vai se revelar para você. E tudo se tornará tão grande, tão grande. Eu vou ver o Senhor usar a tua vida, porque Ele vai te encher de poder. Lembra o que aconteceu com Pedro na porta do templo? Pedro foi abordado pelo paralítico que disse: me dá alguma coisa, me dá uma esmola. Naquele momento, Pedro estava vivendo no Santo do Santo. Quando ele olhou para aquele homem, o Espírito Santo falou para ele: eu vou curar esse homem. Ele não hesitou, porque não é ele que curava, não somos nós. Mas ele não hesitou. Ele fitou os olhos e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, cheio de poder. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Por que nós não vivemos isso hoje, dessa maneira tão objetiva, tão simples? Porque nós nos conformamos. E eu não vou repetir toda a palavra agora, mas nós vivemos um conformismo. Quantos milagres o pastor Gabriel já viveu na frente do Hospital do Câncer? Quantas vezes o Senhor está falando para você, essa reconciliação que o Senhor propôs, essa reverência na nossa relação com Deus, não vai reconciliar só a nossa vida hoje para Deus, para nós continuarmos a viver a mesma vida. Vai reconciliar a milhares de vidas. Eu estou profetizando. Deus trabalha na base primeiro, para ver uma construção. Ele lança os fundamentos, e a igreja está passando por esse processo hoje. Eu estou falando da igreja Renascer, Rio de Janeiro. Deus está nos mostrando: eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero lançar esses alicerces, eu quero. Deus está chamando a tua vida para reconciliar milhares. Levante suas mãos. Aleluia. Senhor, eu quero. Aleluia. Pastores, vamos ungir. Aleluia. Entenda que ungir não significa que um óleo repousa sobre a minha testa, sobre o meu fronte. Entenda que unção quebra jugo. E todas as correntes, todos os jugos que tentam te reter, te prender, estão caindo por terra. O Senhor te dá liberdade, a reconciliação. Aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, opera a tua, coloca a tua mão de poder, Senhor, sobre cada filho teu. Traz, Senhor, essa marca profunda que o Senhor nos fala nessa noite.
Fala, Senhor, dá, Senhor Jesus, aleluia, um entendimento superior, meu Deus, um entendimento, meu Deus, superior, meu Pai. Oh, Larachuri Cantaiere, oh Senhor, como Paulo falou, Senhor, oh meu Deus, miserável homem que sou, mas ao mesmo tempo, Senhor, após esse quebrantamento, ele pôde dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu intercedo pelo teu povo, eu abençoo o teu povo, e eu declaro, Senhor, mudança de sorte, reconciliação, meu Deus, oh, reconciliação, que vão gerar, Senhor, aleluia, frutos, Senhor, que serão reconhecidos por quem está perto, Senhor, por quem passará a nos conhecer, meu Deus, aleluia, em nome de Jesus. Declara comigo, eu viverei o fruto da fé, dessa reconciliação, aleluia, porque o Senhor abre os meus olhos. Caiu, aleluia, toda escama, como ocorreu com Paulo, em nome de Jesus, o fruto do amor, restaurando o sentimento, restaurando os meus sentimentos, me fazendo, Senhor, instrumento, Senhor, para que muitos à minha volta rompam, Senhor, toda frieza espiritual, meu Deus. Eu recebo e vou viver o fruto com o verdadeiro arrependimento, trazendo um profundo quebrantamento todos os dias. A cada 6 passos eu vou viver esse quebrantamento. A cada 6 passos eu vou antenar para o teu querer e para a tua vontade. Eu não vou nunca mais me conformar com esse século, mas eu vou viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia, reconciliados em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre, como servo do Senhor. Eu te abençoo, vá em paz, em nome de Jesus, amém e amém. Eu amo vocês, amo muito vocês.